Hoje eu quero falar sobre a importância do diário de treino. Por que que ela é provavelmente a ferramenta mais poderosa para impulsionar os seus ganhos e como que você implementa isso de uma maneira simples e eficiente para você já começar a ter resultados. A tosse aqui ainda está persistindo, estou com um cenário aqui diferente hoje, tendo a oportunidade de gravar mais cedo. E essa conversa começa com dois mentores. O primeiro é o Arnold Schwarzenegger. No livro dele, A Enciclopédia de Fisiculturismo e Musculação, ele fala lá que ele anotava todos os treinos dele, ele te incentiva a anotar os treinos. Ele fala que ele só conseguia saber qual exercício era melhor para modelar o músculo de tal maneira por causa dessas anotações que ele tinha anos de anotação e tal. Mas assim, quando eu li aquilo na época, não, para mim não fez muito sentido. Eu era muito novo ainda, achava que era só chegar lá na academia, dar tudo de si, e que se eu estivesse sempre dando tudo de si, eu estava indo bem. Eu já sei hoje em dia, né, que não é bem assim. Que o que importa é o volume de treino, e se o volume de treino no longo e no médio prazo, para a gente aumentar eles, às vezes a gente tem que diminuir no curto prazo. Nem sempre a gente tem que aumentar. Como eu já falei diversas vezes em outros vídeos, não vou adentrar nisso aqui. Mas eu não tinha tido assim um entendimento muito prático. Então não, eu achava desnecessário. E eu não fazia isso nessa época. E aí depois de um tempo, depois de estudar e tal, eu fui e percebi que era uma ferramenta muito poderosa para impulsionar meus ganhos. Depois que eu coloquei isso nos meus treinos, meu desenvolvimento físico e a minha performance foi para um outro patamar. E então eu sempre falo, sempre defendo o diário de treino. E essa semana eu estava escutando um vídeo do Elton Luiz, que ele falou uma frase interessante, eu até anotei aqui para não esquecer. Ele falou assim, ó, ele estava referenciando outra pessoa, que agora eu não lembro quem que é. Mas a frase é o seguinte: o ser humano é um animal que esquece. Por isso temos que escrever e falar. E revisitar isso constantemente. Então, qual que é o contexto disso aqui? Basicamente dois. O primeiro deles era as metas. Então, a Diniz Giano, né, esse assunto recorrente de metas, então ele falava ali que uma das coisas que funciona é você escrever as coisas que você quer no papel, que é igual o segredo, fala, o universo e tal, que quando você escreve o universo escuta, mas não tem nada disso de esoterismo. Basicamente, quando você escreve, você torna aquele seu desejo palpável, porque ele sai do abstrato, da imaginação, e você consegue pegar, né? Você escreveu, você consegue pegar naquilo ali que você escreveu e não basta só escrever. Ele fala que periodicamente a gente tem que revisitar aquilo ali. A gente vai ler aquilo ali para a gente não esquecer, que a gente tende a esquecer. Então você escreve ali as coisas que você quer e aí você lê naquilo ali constantemente, repetidamente, o seu inconsciente, seu subconsciente vai começar a focar naquilo ali e aí naturalmente você vai tendo ações, atitudes, pensamentos que te impulsionam naquela meta que você colocou. Então vou dar um outro exemplo que não é dele, que eu lembrei aqui agora. Vamos supor que você fala assim, eu quero comprar um carro, sei lá, eu não entendo de carro, eu quero comprar um carro X. E aí de repente você começa a observar muito mais carro X passando na rua. E aí, né, eu já vi a pessoa falando assim, nossa, só porque eu falei que eu queria comprar o carro X, parece que todo mundo está comprando esse carro X. Não é que todo mundo está comprando esse carro X, aquela mesma quantidade de carro X já estava circulando ali, perto de você. Porém, a partir do momento que você decidiu que você queria comprar aquele carro, a sua atenção começou a captar aquele carro com mais assertividade. Então, toda vez que aquele carro passa, aquilo ali te chama atenção, o que talvez não te chamava atenção antes. Essa que é a ideia de você escrever ali, então as suas metas seriam mais ou menos isso. Seu subconsciente ele vai trabalhando ali e aí vai te focando em atitudes que são orientadas ao atingimento daquela meta. Então por isso que às vezes quando as pessoas escrevem as metas e revisitam essas metas, elas conseguem alcançá-las. Não porque você jogou para o universo e o universo escutou e te devolveu porque tudo que você emana para o universo, não tem nada dessa parte esotérica, é mais por esta questão que a gente acaba esquecendo. O ser humano é um animal que esquece. Então você coloca lá, minha meta é, sei lá, é ganhar 20 mil por mês. Você joga isso, você escreve isso no papel e deixa esquecido, você esquece disso.
Mas a partir do momento que você escreve lá, minha meta é ganhar 20 mil reais por mês, e você lê aquilo ali constantemente, as coisas às vezes que vão aparecer no seu dia a dia, as suas atitudes, a sua mentalidade, ela vai se orientando de tal maneira a tentar conquistar aquele objetivo. Então, essa é uma parte do contexto. Outra parte do contexto não seria em relação às metas, mas seria em relação àquilo que você quer ser. Então, aí o Elton lá dá um exemplo que, por exemplo, eu quero ser corajoso. Eu não sou corajoso, eu quero ser corajoso. Aí você anota lá, eu quero ser corajoso. Então você anota tudo que você quer ser, porque você quer ser corajoso. E aí você lê aquilo ali constantemente. O ser humano é o animal que esquece. Então, para você não esquecer, você vai anotar e vai revisitar aquilo. Eu até falo isso aí na técnica de estudo, né? Que eu fiz um vídeo aí. Você vai revisitar aquilo ali. E aí o que vai acontecer? Vão surgir situações no seu dia a dia que vão demandar coragem de você. E talvez você passaria despercebido. Mas a partir do momento que você está tendo uma atitude ativa para se lembrar do seu objetivo de ser corajoso, quando aquela situação aparecer na sua frente, ao invés de se esquivar, você vai pensar, opa, peraí, eu tenho que ser corajoso. Eu tenho um compromisso comigo mesmo de ser corajoso, então eu vou agir da maneira diferente do que eu agiria. E aí assim você vai construindo a coragem, porque também, como eu sempre digo, é tudo uma questão de repetição, de consistência. E à medida que você vai repetindo esses pequenos atos de coragem, você vai se tornando corajoso. A partir do momento que você vai repetindo pequenas ações que vão se orientando ao seu objetivo, que você anotou lá a sua meta, você vai conquistando a meta. Então, o contexto lá do vídeo, em um resumo, esse parênteses que eu fiz, era basicamente isso. O ser humano é um animal que esquece, por isso temos que escrever e falar e revisitar isso constantemente. Esse falar seria talvez gravar e rever o vídeo das coisas que você fala, para poder a gente fixar o que a gente quer alcançar, o que a gente quer ser, revisitar isso de pequenas ações ao longo do tempo ir nos levando para esse objetivo. E é interessante que isso aqui ficou. O ser humano é um animal que esquece. E aí vem o primeiro ponto. Eu dividi em três pontos o porquê que o diário de treino deve ser provavelmente a principal ferramenta que impulsiona ganhos. A primeira de todas é porque a maioria das pessoas esquece. 99,9% das pessoas que vêm me pedir ajuda no meu inbox, porque elas não estão conseguindo ter o resultado que elas queriam com o treinamento. Principalmente quando tem o TAF eminente, o TAF está chegando e ela não está conseguindo ali as barras, que é pelo que o pessoal mais me procura. Eu pergunto, você consegue me falar aí como é que foi seus últimos 5 treinos? Ninguém consegue. Seus últimos 10 treinos, isso aí é exigir demais. Ninguém sabe, a maioria, grande esmagadora, não consegue me falar como foi os últimos 5 treinos dela. Então, a gente esquece. Se você não tiver isso anotado, você vai esquecer como foi seus treinos. Eu tenho anos e anos e anos e anos de treino anotado. Eu consigo, então, ter uma base de dados. Eu consigo entender agora qual que é o meu nível de condicionamento. Porque eu tenho um lastro aqui dos meus últimos treinos. Então, vou chegar no treino hoje, tem muita gente que chega no treino hoje e não sabe nem o que tem que fazer. E aí você fala assim, não, você tem que fazer esse exercício. Qual carga que você vai usar? Ela não tem nem noção. Ela não anota. Ela não tem nem noção que carga que ela vai usar ali. Então, fica uma coisa meio aleatória, meio perdida. Agora, se você está consistentemente anotando seu treino, você sabe o que você é capaz de fazer, você tem uma noção do seu nível de condicionamento. Pô, eu estou fazendo esse exercício aqui mais ou menos com essa carga aqui das últimas vezes. Quando chegar hoje, você já vai saber mais ou menos a carga que você aguenta fazer e quantas repetições você aguenta fazer com aquela carga. E você vai estar ali sempre em dia ali, você vai sempre ter uma informação do seu atual nível de condicionamento. Se a gente saber qual que é o nosso atual nível de condicionamento, fica difícil fazer qualquer programa de treino. E como eu vejo que esse é um problema recorrente na maioria das pessoas que estão sem resultados, eu falo, né? A gente esquece, então vamos anotar. Inclusive, eu acho, na minha humilde opinião, que eu não me lembro de ninguém que tinha um diário de treino e não tinha resultado. E a gente vai entender o porquê aqui no terceiro ponto. Então o primeiro ponto é para a gente não esquecer. Não esquecer o que a gente fez, quais foram os treinos que a gente realizou, quais as cargas que a gente levantou, quantas repetições a gente fez, como foram os últimos treinos. Então primeiro ponto para a gente não esquecer. Segundo ponto, a única pessoa que a gente tem que comparar é a gente com a gente do passado.
Não adianta comparar o meu condicionamento com o do meu colega. As minhas condições físicas, biológicas, fisiológicas são diferentes. Então não é porque ele está levantando, sei lá, 100 quilos no supino para fazer 8 repetições que isso aqui me diz alguma informação. Isso aqui não me diz informação nenhuma. Não adianta nada para mim. A única pessoa que eu preciso me comparar é eu comigo mesmo. E aí quando eu tenho um diário de treino, eu consigo comparar. E aí quando eu consigo comparar, eu consigo ver se há progressão. Eu consigo ver qual que era o meu condicionamento físico mês passado, 2 meses atrás, qual que é hoje. E aí eu estou melhorando? Porque o princípio básico do treinamento físico é melhorar. Porque ninguém treina para ficar pior. Ninguém treina para ficar igual. Todo mundo treina para melhorar. Então se eu não estou melhorando, o treino não está certo. O treino não está dando resultado. Como que eu vou saber se o treino está dando resultado ou não? Eu tenho que estar melhorando. Eu tenho que estar evoluindo. Como é que eu vou saber se eu estou evoluindo? Comparando o meu eu de agora com o meu eu do passado. Como que eu vou poder fazer essa comparação? Tendo dados. Dados. E aí? Quantas séries, repetições, carga que eu fazia antes? Quanto que eu estou fazendo agora? Estou melhorando? Minha força está aumentando? Minha resistência? Minha potência? Eu estou progredindo? Então, o segundo ponto é justamente comparar a gente com a gente mesmo para poder saber se está tendo progressão, para poder saber se o treino está sendo efetivo ou não. E o terceiro ponto é perceber o padrão. Quando a gente começa a ter muitos dados, o ser humano ele tem uma tendência a enxergar padrões. E quando a gente vai começar a enxergar padrões, a gente começa a entender o que está dando certo, o que não está dando certo, e a gente começa a refinar o nosso próprio método. E aí eu lembro aqui da teoria dos 3 T's, que eu escutei lá com o Leandro Ladeira, que fala que para você ter sucesso na vida, você tem que ter 3 T's. Trabalho, técnica e tempo. Se tendo essas 3 coisas, você vai ter sucesso. Porém, dessas 3 coisas, a mais importante seria o trabalho. Porque mesmo sem técnica, se você estiver disposto a trabalhar o tempo suficiente, ao longo da jornada, você vai desenvolver a sua própria técnica. Então, mesmo que você comece sem técnica nenhuma, ao longo da jornada, você vai desenvolver sua técnica. No caso do treino, é a mesma coisa. Mesmo que você comece com nenhum programa de treino, nenhum método específico, eu vou começar treinando a minha cabeça. Mesmo que você comece assim, se você estiver disposto a trabalhar, com o tempo você vai desenvolver, vai começar a enxergar padrões, desenvolver então o seu método. O que você está vendo que funciona para você e o que não funciona. E para você poder desenvolver seu método, para você poder observar padrões, entender o que funciona e o que funciona, você precisa do quê? Diário do treino. Você precisa ter tudo anotado lá. Então quando você tem tudo anotado, você consegue perceber. E é por isso que eu falo que quem tem... eu conheço várias pessoas que não têm resultado sem diário de treino, mas eu não conheço ninguém que tem um diário de treino e não tem resultado. Simplesmente porque, mesmo se a pessoa estiver treinando errado, com um conjunto de dados que ela vai construindo ali, ela vai refinando a técnica, entendendo o que dá certo e o que não dá certo, vai refinando o método e uma hora o treino começa a dar certo. Então, dito tudo isso, a coisa mais importante desse vídeo é comece a anotar o seu treino. Mesmo sem método, mesmo sem técnica, simplesmente comece a anotar o que você está fazendo. Comece hoje, no seu próximo treino. Anote lá, o que você fez. E aí você vai anotar o quê? Quais exercícios você fez, quantas séries, quantas repetições, qual foi a carga para cada série, para cada repetição ali que você fez. Anota essas coisas. Só começa a anotar. Só começa, que você já começa a ter um conjunto de dados. Nesse ponto desse vídeo, você deve ter percebido então que tem basicamente 2 formas de treinar. Tem o treino que eu posso chamar de treino aleatório e o treino organizado. Quando o treino é aleatório, você chega, você não sabe qual que é o seu nível de condicionamento, você não consegue me falar quais foram os seus últimos treinos, você não consegue me falar quantas repetições provavelmente você consegue fazer com aquela carga naquele exercício. Ou seja, você está treinando de maneira aleatória. Cada hora você está fazendo uma coisa, você não sabe muito bem como é que está o seu nível de condicionamento, você não sabe para onde você está indo. Quando você treina de maneira aleatória, os resultados são aleatórios. Agora, quando você treina de maneira organizada, os seus resultados são previsíveis e são otimizados. Por quê? Você está vindo ali numa sequência. Você está entendendo o que você está fazendo. Você está entendendo para onde você está indo. Você começa a perceber como que as coisas funcionam, como o seu corpo responde. E você vai sempre otimizando o seu resultado. Então, se a gente quer melhorar nossos resultados, a gente tem que treinar de maneira organizada. E se a gente tem que treinar de maneira organizada, como eu disse, a coisa mais importante é comece a anotar o seu treino. Então agora eu vou te trazer
3 passos básicos para você poder anotar o seu treino de maneira eficiente. E o primeiro deles é: decida aonde você quer anotar. Vai ser num caderninho, com uma canetinha, ou vai ser com uma planilha online, por exemplo. Eu já usei o caderno e uso a planilha online. Eu gosto mais da planilha online, porque a gente acaba que está com um celular o tempo inteiro. A gente vive com o celular, né, no mundo contemporâneo. Então eu consigo levar ali meu treino para qualquer lugar, onde que eu tô, eu consigo ver ali qual que é o meu treino e fica fácil, né? Durante o treino ali eu pegar o celular e tal. O caderninho eu também gosto. Eu gosto de ver ali a questão física, você vai vendo a evolução do treino acontecendo ali fisicamente, ele dá uma sensação boa. O Arnold fala isso, que ele ia fazendo os checkzinhos aqui no caderno dele, e aquilo ali ia dando uma sensação de dever cumprido na hora que ele via tudo que ele já fez ao longo do treino. Aquilo ali motivava ele, e de fato, no papel motiva realmente mais, tem esse feedback melhor do que no celular. Qual que é o problema? Que no celular, além de ser mais portátil, né? Em qualquer momento a gente está com o celular, qualquer momento que eu for treinar eu estou com o celular, o caderninho já me exige uma programação, me exige, né, eu levar o caderninho ali para junto do meu treino. Além disso, eu consigo ter um conjunto de dados para eu poder trabalhar mais fácil no celular, na planilha ali, né? Vou jogando ali na planilha, então fica fácil de eu analisar o conjunto de dados, mais fácil que no papel. Na época do Arnold, quando ele treinava, não tinha celular para ele anotar também. E o computador não era uma coisa trivial, então a opção que ele tinha era no papel. Mas fica essas duas opções. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher. Então, basicamente, escolher aonde você vai anotar. Aí você vai lá e vai anotar seu treino. Você vai passar seu treino ali para a planilha, vai passar aqui seu treino aqui pro caderninho. Beleza, primeiro passo. Segundo passo, antes do treino, você vai chegar e vai olhar. O que é o treino de hoje? Aí você vai olhar lá, vai pegar seu celular, vai olhar, tá. Hoje eu vou fazer esse exercício, com essa carga, essas séries, beleza. Aí você vai olhar o que você vai fazer e você vai olhar o que você fez no último treino, pra você ter uma noção. Ah, beleza, esse exercício aqui eu fiz no último treino, eu fiz tantas séries, com tantas repetições, com tanta carga. Aquilo ali já vai te dando um mindset ali, vai te dando um norte de como vai ser seu treino naquele dia e o que você potencialmente vai melhorar ou não. Basicamente é isso. Terceiro passo, você vai anotar o que você está fazendo durante o treino, no intervalo de descanso. Você já está descansando, você não está fazendo nada mesmo ali, você está só descansando. Então você já pega e anota. Você já vai deixar ali mais ou menos do jeito pisurado ali a planilha, né? Que já está os exercícios, já colocou a carga ali que você vai utilizar e tal. Você fez ali uma série, fiz quantas repetições? Fiz 5 repetições, beleza, anota lá, 5. E eu trabalho com até 5 repetições por série por causa do protocolo soviético, que geralmente é o protocolo que eu uso na maior parte do meu treino. Mas nada óbvio de treinar com outros métodos também. Então, sei lá, você está treinando lá com uma faixa de repetição de 6 a 12 repetições. Beleza, você anota lá, ó. Primeira série, fiz 10 repetições. Na segunda série, sei lá, fiz 9. Na terceira, fiz 10 de novo. Você vai lá anotando ali suas repetições. Basicamente é isso. E aí, com o tempo, você vai começar a ter o conjunto de dados para você analisar, comparar você com o seu eu do passado. Você vai começar a perceber se você está progredindo, se você não está progredindo. Então, se o treino está sendo eficiente, se não está sendo eficiente. E aí você consegue, assim, começar a ter um treino organizado, orientado para os seus resultados, para os seus objetivos, e você vai progredindo de uma forma muito mais rápida. Quando eu comecei a utilizar a diária de treino, o meu desenvolvimento foi muito maior do que eu já tinha tido. Simplesmente, sei lá, é como se fosse mágico, né? Você começa a notar, talvez você não sabe nem explicar, mas inconscientemente você vai vendo ali as coisas, meio que você vai começando a entender para onde que você tem que ir, simplesmente pelo fato de anotar. Então, por que o diário de treino é a ferramenta mais poderosa de todas? Talvez porque eu conheça muitas pessoas. Por que eu acho isso? Eu conheço muitas pessoas que não têm resultados sem diário de treino, mas eu não conheço nenhuma que tem diário de treino e não tem resultados. Por quê? Porque a pessoa não esquece o que ela está fazendo, não esquece seu nível de condicionamento físico. A pessoa, que eu falei mais aqui, ó, consegue comparar o você de hoje com o seu eu do passado.
consegue perceber padrão e refinar o treino. Então, de novo, a coisa mais importante desse vídeo, comece a anotar seu treino. Você vai anotar o quê? Os exercícios que você fez, quantas séries você fez, quais repetições, qual a carga que você utilizou. Assim, você vai escolher o modo, o treino organizado e vai parar de treinar de maneira aleatória e ter resultados aleatórios e vai começar a treinar de maneira organizada, tendo resultados consistentes e otimizados que melhoram a cada vez mais com o tempo, porque quanto mais o tempo passa, mais você vai tendo dados e mais você vai aprendendo sobre você mesmo e mais você vai otimizando o seu treino e otimizando os seus resultados. E para fazer isso eu passei 3 passos simples. Primeiro, escolha se você quer anotar no celular, numa planilha online ou no caderno, coloque seu treino lá. Segundo, antes do treino, observe o que você vai fazer, observe o que foi feito no treino anterior. Terceiro, anote o que você está fazendo, as repetições que você fez nos intervalos de descanso. Você já não está fazendo nada, já anota ali. Por quê? Acabou o treino, também já tá anotado ali o seu treino. Tudo que você fez já está anotado. Você não precisa gastar um tempo a mais depois do seu treino para você anotar. Não. Ao longo do tempo, no intervalo de descanso, você não está fazendo nada, você já anota. Entendeu? Então, exercício para você já fazer aqui na hora que você acabar esse vídeo. Você já decide aí se você quer fazer na planilha ou no celular. Já anota suas fichas de treino, o treino que você tem feito. E no próximo treino vai lá e já começa a anotar. Já começa a colocar ali seus dados de treino ali, para você já começar a ter essa otimização dos seus resultados. Se você quer conhecer o meu sistema de treino que eu uso, é o protocolo soviético, vou deixar o link aqui na descrição, como eu falei aqui alguns vídeos para trás. O curso, lá no curso tem a planilha, que já faz tudo automático, isso, você põe seu treino lá e ela já calcula o próximo. Os cursos vão ser descontinuados porque a gente está desenvolvendo uma planilha, um aplicativo. E o aplicativo já vai ser em si o próprio diário de treino. Vai ser mais fácil ainda. Você não vai precisar de planilha, você não vai precisar de caderninho, você não vai precisar de nada disso. Você vai chegar, vai abrir seu celular e já vai te falar qual que é o treino do dia, hoje. Hoje tem que fazer esse treino aqui. Você já vai conseguir comparar ali o que foi o seu treino anterior, e à medida que você vai fazendo, você só vai colocando lá no aplicativo lá o que você está sendo feito e pronto. Deixa lá, o aplicativo já vai calcular o seu treino, o seu próximo treino. E ele vai funcionar assim. Se você tem interesse de participar do lançamento desse aplicativo, você pode se inscrever lá no link que eu vou deixar aqui do protocolo soviético. Alguns cursos já estão disponíveis, outros ainda vão se tornar indisponíveis. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, você já vai ter o link aqui direto para a pré-matrícula do lançamento do aplicativo. Dependendo, vai ter só os cursos descontinuados, mas você pode clicar lá que vai lá ter um formulário de pré-matrícula. É gratuita essa pré-matrícula. Basicamente você vai colocar lá seu nome, seu e-mail, e quem tiver com o nome com o e-mail lá, na oportunidade de lançamento do aplicativo, a gente vai mandar um desconto especial. Então quem tiver feito essa pré-matrícula vai receber antes do lançamento, vai receber no pré-lançamento com um desconto ou acesso ao aplicativo. Mas não espere o aplicativo ficar pronto. Já comece hoje mesmo a anotar o seu treino, já comece hoje mesmo a anotar no celular, no caderninho, onde for, que isso aqui já vai começar a otimizar os seus resultados. Se você gostou desse vídeo, considere dar um like, considere compartilhar com aquele seu amigo que está querendo melhorar os resultados no treino, considere se inscrever aí para fortalecer o nosso canal, e é isso aí. Tamo junto, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.